Política não se faz com ódio. Política se faz com missão, com pensamentos, com filosofia e para servir o próximo. Discordar, a gente deve discordar e é bonito discordar, porque só há uma civilização que evolua com discordância de pensamentos. Se a gente todo começar a pensar igual, falar o mesmo discurso, nós estamos dizendo que nós não somos seres pensantes, nós estamos dizendo que nós estamos robotizados, que nós somos subservientes a algum tipo de sistema. E aqui nós estamos para representar o nosso povo que acreditou em cada um de nós aqui. Cada um de nós teve um voto de confiança da nossa população heterogênea. Porque o Piauí é como o Brasil, ele é heterogêneo. Não é o fato de você ser maioria, que até o seu eleitor pensa igual, não. Até seu eleitor, ele pensa totalmente diferente quando você muda de bairro, de rua, de classe social. Então, a gente tem que ter a serenidade de evoluir, mas não evoluir só como político, evoluir como ser humano. Porque a boa política e o país, o mundo só vai ser melhor se cada um de nós hoje parar de demagogia barata, que enquanto um foi caçado, quantos têm o telhado de vidro e não foram caçados? Com crimes igual a menores no país, simplesmente porque não se entrou, porque muitos não acreditam na justiça, simplesmente porque processos não andam. Isso é o retrato do nosso país. É o retrato da nossa injustiça. A OAB sofre muito com isso. Os advogados sofrem muito com isso. Não estou falando nada novo. Não estou falando nada que nenhum jurista não fale. Eu estou falando que nós já estamos lutando por leis melhores há muito tempo. Então, começa aqui nessa casa, a gente ter muito cuidado com as palavras de demagogia. Eu acho que a gente tem que ter mais serenidade. E aqui eu digo, muito cuidado com o poder absoluto, até para quem está dentro do poder absoluto. Porque a história mostra, o poder ele é ciclo. A história mostra, ele muda e vai se esclarecendo. É ciclo, é um ciclo. Então, muito cuidado para aqueles que levam a política para se servir e não servir o próximo, porque a verdade um dia a história mostra. Ela vai indo e a história mostra a verdade. Não se engana todo mundo o tempo todo. Essa frase é tão antiga, tão simples, tão popular, mas é tão sábia. Não se engana todo mundo o tempo todo. Impérios já caíram e outros surgiram. Isso é a história, isso é do ser humano. Agora cabe separar o joio do trigo. Então, fica aqui nossa reflexão, para que essa casa tenha mais sensibilidade e mais cautela. E discordo totalmente do colega nas colocações que ele teve, que se justiça divina entrasse na justiça do homem, são justiça diferente. A que teve aí foi uma injustiça provável do homem ou até uma meia justiça. Não sei. Quando a gente fala meia justiça, é porque não é para todos. Então, fere o princípio de isonomia. Porque tem milhões de processos que eu sou conhecedora e que já entrei, com provas cabais e não deu em nada. Então, não é assim, que não tem nenhuma criança. Que todos nós sabemos as lacunas da lei. Todos nós sabemos o quão difícil é ser oposição. E por que o mesmo não ocorre na situação? Só tem santinho nessa situação. Não tem nenhuma denúncia. Por que os processos acabam o pleito e a pessoa só é, às vezes, tirada do mandato de alguns, com crimes cabíveis, inclusive em prefeituras de base, com crimes federais e tudo, e não sai do lugar os processos e não são cassados? Essa é a nossa reflexão. Então, hipocrisia, para quem conhece a história, não vai sensibilizar. Vocês vão oprimir o povo, oprimir a população, e muito cuidado lá na frente. Já vimos grandes impérios caindo. Então, discordo totalmente do nobre colega parlamentar, que aqui falou que teve justiça divina. Não. A justiça, primeiro, que não foi divina, que ele não morreu, está vivo. Segundo, que a justiça foi da lei dos homens falha do Brasil. Agora nós vamos para outros problemas, trazendo para cá, para o Piauí.
Final de semana, doutor Hélio, que você quer ser prefeito de Parnaíba, pois comece a ajudar a sua cidade. Comece a ajudar os que querem aqui ser prefeito. Parnaíba recebeu da AGESPISA, e já falei com o Zé Santana. Pior presente de aniversário. 3 dias sem água até no centro da cidade. Nós não podemos nos calar, sendo base ou não. Eles têm que ir na nossa cidade, na nossa planície, resolver essa história da adutora e resolver a AGESPISA. Está pior. Consegue uma coisa que estava ruim, está pior. Aí isso é ofensa? Quer dizer que o povo pode ser ofendido. Sem água, 3 dias no centro da cidade, que não é comum faltar água aqui para os que estão ouvindo. Quando eu estou alertando que é no centro da cidade, é porque isso não acontecia, era esporádico. Não são os bairros que corriqueiramente faltam água. CPI da Equatorial. Aqui também, esclarecendo, o nobre colega deputado, Evaldo, eu, quando entrei na CPI, tenho muita experiência em iluminação pública. Ocupei parte da segunda maior cidade por 6 anos. Fiz uma revolução em iluminação pública na cidade como gestora e sou engenheira civil. Que na minha época, a engenharia civil, quando a gente tinha, hoje a gente estudava a engenharia elétrica. Então, temos sim, quando entramos, temos. Tenho tanto conhecimento que qualquer um dos que vai lá, eu tenho muito a acrescentar, porque conheço. Eu conheço do lojista o problema, eu conheço o problema dos industriais, eu conheço o problema do consumidor, porque isso eu passei 6 anos ajudando-os na planície, não foi só na cidade. Ajudando-os e conquistando. Então, mais uma correção do nobre colega, que não é. O Wilson é um amigo, e tem mais, oferecemos, inclusive, a Associação dos Eletrotécnicos, veio de livre e espontânea vontade, colocamos no grupo para ser ouvida, porque os eletrotécnicos são os que mais fazem parte da Equatorial de uma ponta a outra. Então, nós temos que ter responsabilidade. Se essa CPI não der em nada, se essa CPI não mostrar caminho de como pode a Equatorial melhorar os serviços, quem está fracassado é esta casa. Porque a CPI é composta de alguns membros, mas ela é aberta para todos que aqui estão. Então, quem vai fracassar é a Assembleia Legislativa. Por isso que a gente pede até o presidente, usando as palavras do deputado Evaldo, que ajude mesmo, porque quem vai fracassar é a casa. Vai fracassar com uma casa sem experiência e que não buscou a experiência para resolver e que não teve resolutividade na primeira CPI, que diria mais, ela não pode ser usada como cortina de fumaça para não se ver outros problemas, como o de água. Ela tem que ser usada como um problema, mas não pode ser esquecido outro. Cadê a audiência pública que teve nessa casa da AGESPISA? O que essa casa fez com a audiência pública? Cadê o resultado? Ninguém recebe, nem os parlamentares. Então, fico aqui minha crítica, que a gente recebe pouca informação dessa casa, até os parlamentares. Então, fica difícil para a população que nos elegeu. Será que é esse o tratamento? Será que é esse futuro que cada um de nós está buscando e está rotulando como um futuro melhor? Será que é isso? Pois estamos medíocres, viu? Se isso for o que a gente está pretendendo, só um mandato, só perpetuação de poder, só poder pelo poder, os 30 aqui somando não vai dar um. Tem que ser coletivo o pensamento, separado das filosofias. Aqui ninguém está agredindo ninguém. O que nós estamos tentando é com uma reflexão que o fato de pensar diferente não é para a gente ficar se divergindo em tudo. O fato de pensar diferente é porque nós somos seres humanos. E o pensar diferente faz um aprender com o outro. E aqui nós temos muito que aprender um com o outro. E aprendendo um com o outro e unindo força nos objetivos comuns, porque nem todos os objetivos vão ser comuns, nem todo objeto vai ser comum. Nos objetos comuns das cidades, os problemas dos municípios comuns, porque quem vai precisar de nós aqui
São os munícipes, dos municípios que nós tivemos votos. Eles precisam de um elo com o governo do Estado. Eles precisam de um elo com a Assembleia. Eles precisam de sensibilidade. E é a estes que eu peço que vocês reflitam e esqueçam o poder pelo poder um pouquinho, que ainda tem muito chão de mandato. E pensem mais naquele que está ali, porque ficar sem água potável em pleno século XXI é complicado. Ficar sem água potável. Permito a parte? Sim, concedido. Deputada, eu quero parabenizar pelo seu discurso e, realmente, a gente vive um momento temerário no Brasil. Se prende deputado por crime de opinião, se caça mandato injustificadamente, né? Lembrando aqui que independente de lado político, exato, mas o Deltan Dallagnol, ele obteve 344 mil votos, foi o deputado mais votado lá no Paraná, e foi cassado com a justificativa de que teria pendências na CNMP, quando saiu do Ministério Público, o que tornaria ele inelegível. Na verdade, ele tirou a certidão do CNMP, o que prova não haver processos disciplinares na saída dele do Ministério Público. Então, hoje em dia, se caça deputado por crime de opinião, se prende deputado por crime de opinião, se caça deputado por arbitrariedade. Então, nós vivemos está se querendo aprovar a lei para cercear a liberdade de expressão e de opinião no Brasil. Então, eu realmente me mostro, nesse momento, muito preocupado com o andamento da nossa democracia. Muito obrigado. Exatamente esse ponto que eu quero chegar. Inclusive, aí tem escândalos enormes, desvio de Fundeb, desvio de federal, empresas fantasma, e fica seguro em alguma instância. Isso é justiça. Um lado, a justiça não anda, o outro, em 3 meses, caça um. O outro, você não consegue nem subir de instâncias em anos. Vamos fazer uma reflexão que são 2 pesos e 2 medidas, e que não sou eu que falo que a justiça é falha. O próprio Alexandre de Moraes, quem leu o livro dele, era um dos que mais criticava como constitucionalista. Então, a gente tem que refletir como cabeça pensante. As leis estão com muita lacuna e a gente não pode levar ferro e fogo e não pode aceitar que o Brasil se torne uma ditadura de só quem pensa igual. Um lugar de quem pensa igual vai se privilegiar uma cúpulazinha e a pobreza vai ficar absoluta, não vai sair o povo da pobreza, não. Vai ter a dependência maior da pobreza. Isso é história, isso eu não preciso explicar para esses monte de universidades que estão estudando, não. É o retrocesso da democracia. Gil falou muito bem, o que a gente tem aqui é exatamente a liberdade de opinião, a democracia, na essência, que ela é boa, existir, é fundamental para quem está ou não no poder. Porque ela é que nos dá o direito de ser livre. Então, lutamos tanto para se ter liberdades e agora nós vamos ter que achar tudo certo, sim senhor, robotizado com medo, baseado no medo. É um regresso. Então, são essas as reflexões que eu deixo hoje, porque ou a gente muda individualmente, se acovarda menos, sabe ser um lado, mas tem a serenidade de dividir o que é certo e do que é errado, mesmo tendo uma ideologia política, ou vai virar um monte de robô fanático. E o fanatismo nunca foi bom em lugar nenhum, em tempo nenhum da história. Então, é essa que são nossas palavras hoje. A gente encerra aqui pedindo aos nobres colegas reflexão. E que a união tem que ser pelo povo. E agradar todo mundo, não se agrada a Deus e o diabo. A gente tem que agradar a nossa consciência e ao que a gente serve. E sair dessa história do poder pelo poder, ou amanhã. Então, muito obrigado. Vou encerrar até o tempo antes. Quem quiser fazer seu à parte, está liberado. Algum deputado quer se manifestar, porque eu citei aqui, doutor Hélio, quer se manifestar, para não ficar uma lacuna, porque não foi acusação, foi pedido, viu, doutor Hélio, que não interprete errado, foi um pedido como deputado, entendeu, do local, para nos ajudar nessa questão da GESPISA. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência pelo pronunciamento e concordar plenamente que a GESPISA é um problema
crônico no nosso Estado. Todos nós reconhecemos claramente a deficiência da GESPESA, penaliza o povo parnaibano, mas penaliza de uma forma muito mais abrangente, eu diria. Muitas cidades do estado do Piauí passam por essas dificuldades. Tivemos avanço aqui em Teresina, é um exemplo de que melhorou bastante aqui com a água de Teresina, mas é um problema. E eu fico mais feliz porque quem tem clareza desse problema é quem está trabalhando para resolver, que é o próprio governador Rafael Fonteles, que está agora há 4 meses, mas ele sabe perfeitamente que a GESPESA não dá conta das necessidades do acesso à água, que todo mundo tem o direito de ter e deve ter, e é por isso mesmo que ele está criando os mecanismos e tomando as decisões que seguramente trará uma condição melhor de assistência ao povo do Piauí nesse item absolutamente prioritário, que é o acesso à água. E, como Vossa Excelência colocou, nós temos uma história de 35 anos de serviço prestado à Parnaíba, como médico, como empreendedor, como gerador de emprego, e nos últimos 8 anos como deputado, com muitas ações na cidade, sempre grato ao governador Wellington Dias. Não, eu retorno já. Ao governador Wellington Dias, nessa parceria, temos lá avanços importantes como o CI, nós temos fazendo mais de 200 mil metros de calçamento na cidade nesta oportunidade. Vivemos um drama, eu acho que é uma luta de todos nós, o investimento que o Dirceu Arco Verde, por exemplo, precisa para que tenhamos a possibilidade de um atendimento mais amplo, não só para Parnaíba, mas para toda a região. Estamos nessa luta, que eu sei que terei todo o apoio de Vossa Excelência também, da gente ter em Parnaíba um hospital infantil, descentralizando essa sessão. Você se inscreve aqui. Depois, mulher, tu vai continuar, ela vai te dar 5 minutos extra. Nós temos o CI já funcionando e, lógico, nosso objetivo na política é exatamente estar trabalhando para esse desenvolvimento, que eu tenho certeza que todos nós temos uma convergência, que é o bem do estado do Piauí e o bem, lógico, da nossa Parnaíba, do nosso litoral. Obrigado, doutor Hélio, mas é porque um minuto... Não, vai dar não, dão para a base. 5 minutos, ei, Grazinha. Tá bom, é coisa importante é ter aliado forte. Mas falando aqui, voltando, por que eu pedi de volta? É porque o clamor, doutor Hélio, governador Rafael pode ser o gênio que for, mas ele não conhece o problema da GESPESA. Aí você vai se assustar. Conhece porque não deu para conhecer. A gente está há 6 anos levando lá, Parnaíba arrecada R$4.500.000 mensais. Só que o consumidor ele é penalizado para ele pagar as outras cidades. Quem tinha que pagar para as outras cidades era o governo na GESPESA e não o consumidor. Na lei do consumidor, ela é clara, eu pago para o meu serviço. Então, é retirado de quem paga para quem não paga. Em vez de ter um suprimento, o aporte financeiro teria que vir do governo, da GESPESA, e não do consumidor que já paga, ele paga e não tem. Então, discordo das palavras por isso, eu conheço, que eu me debrucei desde 2017, conheço a história da GESPESA, inclusive um dado que eu acho que o senhor não sabe. Os próprios testes que a GESPESA é obrigada a fazer da água, dão todos ruins. Todo não potável. Naquela história que a água era marrom, por causa disso não, eles dão com falta de tratamento essencial da própria GESPESA. Tem nos processos, tanto é que nós ganhamos na primeira instância, na justiça, e está em um processo que não anda, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém nunca viu na segunda instância, forças ocultas. Então, essas forças ocultas é que a justiça é falha. Enquanto um processo entra em 3 meses, deputado Aldo, 4, um processo não anda. E queria lembrar bem aqui a vocês, a questão de tempo que a gente fala, o tempo do excelentíssimo governador Rafael Fonteles. Ele entrou no governo, que é continuidade, que já conhece alguns problemas, que era secretário de Fazenda, mas lembrar que o governo não é eterno. 12 meses são um ano, não é isso? Um ano são 12 meses.
São 48 anos um mandato, ou 48 meses um mandato. Não é isso? Nós já passamos 5. Então, nós já passamos mais de 10% do mandato. Nada de ação em nenhum município. Inauguração da maior praça, não sei onde, que eu não vi nenhum município, me desculpe os munícipes, de onde que aquele tamanho é a maior praça. Só eu inaugurei umas 30 daquela dali, quando secretária de infraestrutura está na cidade de Parnaíba, daquele tamanho ou maior. Muito maior, eu acho, porque as nossas têm a parte de esporte, tem a parte de saúde, tem tudo muito maior. Então, não vamos mentir tanto não, que isso também deveria dar cassação. É informação errada para o município vindo do governo do Estado. Então, também devia ter um processo. Isso é 2 pesos e 2 medidas. O governador tem culpa? Tem também, porque ele sabe que não é. Mas mais culpa os da comunicação e os secretários imediatos dele que deveriam alertá-lo. Então, vamos sair de muita mídia e vamos para a realidade. Dados eu conheço porque eu sou de me debruçar. Eu não sou de falar daquilo que eu não tenho conhecimento. Vocês podem ter certeza que eu não trago dados sem conhecimento. E sobre os hospitais em Parnaíba, sobre o EDA, sobre os anexos, continuo de igual a pior. Não melhorou nada nesses 5 meses. Nada. Nem em quantidade de atendimento, nem em qualidade, é só vocês chamarem os médicos dos hospitais. O que é que melhorou? Você chama a Gracinha, não, chama os usuários e os médicos. Então, nós temos que aqui sermos responsáveis e pedir para melhorar. Mas os 5 meses não melhorou. Ah, não deu tempo? Pois vamos ter toda a paciência do mundo e todo o tempo do mundo que o governador queira, mas ele só tem 48 meses. Ou ele vai chegar em 2025 e dizer que o tempo foi curto de novo. Porque agora eu estou me espantando com os discursos dizendo 2025. Vários discursos aqui. Isso me assusta como piauiense. Porque nós estamos em 2023. Por que tudo é para 2025? Por que não dá um cronograma de o que nós vamos fazer em 2023, 2024, para chegar em 2025 com aquela meta? Qual a dificuldade disso daí? Se não tem, pede um tempo, mas tem que dar esse esclarecimento para a população. Eu não posso jogar tudo para 2029, vamos morrer até lá. Véspera de um ano eleitoral, meio até estranho. Por que 2025? Daqui a pouco vai ser o 2030. E assim vai, a gente não aguenta mais isso nos municípios do estado do Piauí. Aí, isso é crítica ao governador? Não. Eu acho que eu estou sendo amiga do governador, como piauiense, alertando o governador na genialidade dele, que ele é gênio mesmo, aí está aí, dito, é confirmado, não é gênio de brincadeira, de exatas, ele é um gênio. Então, que ele use, sem ouvir demais quem diz, está tudo bom, porque não está tudo bom. Que ele use o conhecimento dele e saiba que o tempo é curto. Em administração pública e em gestão, o tempo passa quando você vê final do ano. Quando você vê o outro ano. Então, tem que ter os degraus de todo ano. Aqui eu não estou falando do governador como crítica, não. Eu estou até alertando o governador que o tempo dele é curto, ou ele corre nas ações dele, ou vai ser mais um que vai passar, só com projetos mirabolantes e não vai vir para ação. Porque, para mim, chegar em 2025, eu tenho que ter 2023 e 2024 bem definido. Eu espero que o governo tenha fé e esperança que se encontre. Para mim, não se encontrou, mas eu espero que se encontre em resultado. Se ele se encontrar, que eu vou usar a mesma tribuna para aplaudir. Porque ele se tornou governador de todos. Ele não teve meu voto, mas ele é governador de todos. Quando eu sou governador de todos. De quem votou e de quem não votou, não tem essa escolha, não. Ele era governador do estado do Piauí, de todos os municípios. Inclusive, uma outra alerta para o governador. Reuniões de prefeito da base. Pelo amor de Deus, quem está orientando isso perde toda a credibilidade e genialidade. Como é que um governador reúne prefeitos da base? Quando ele vira governador, ele não é governador de todos os municípios, não. E ele ganhou em diversos municípios que ele não tinha base. Ele está dando um troco para o povo, dizendo assim, tu votou em mim porque você é um verdadeiro abestado. Porque eu não vou nem na sua cidade, porque você não é da base. E cargo majoritário não pode ser assim, zero. Ele tem que ver o Piauí como um todo e acabou e com amor. Que
privilegie quem está na sua base, com outras coisas políticas, com ações políticas, isso aí nós não estamos criticando nada disso, mas que não sabe separar o joio do trigo, já questiona a genialidade. Ou está muito mal informado pela sua base. Então, aqui, não é oposição por oposição, não. Vocês nunca vão ver aqui xingando, chamando família desse, daquilo outro, inventando esse tipo de baixaria, não é o meu feitio. Mas vocês vão ver aqui, sem medo nenhum, primeiro, que eu não tenho esse negócio de poder por poder, e não estou nem preocupado com o negócio de eleição em 2000 e não sei quando. Então, vocês vão ter um deputado diferente nesse aspecto. Agora, se isso é ser duro, não, eu sei ser muito flexível quando tratam bem a população. E o que nós estamos pedindo aqui, se o governador souber ouvir, ele vai ser aplaudido pela população que votou dele também. Então, essas são as nossas palavras, a gente encerra e com uma reflexão. Essa casa tem que ser parlamentar de discussão e não de amém, porque o parlamento veio para isso, para ouvir, para discutir e chegar em algo que melhore sempre a população. Então, muito obrigado e bom dia a todos e todo mundo fique com Deus, que Deus ilumine a cabecinha de cada um de nós aqui, porque todos nós somos seres humanos passíveis de erros e de acertos. Muito obrigado e fique com Deus.